Olá a todas e todos, eu sou o professor Rodrigo Firmino, pesquisador e atualmente coordenador do programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC do Paraná, em Curitiba, e gostaria de agradecer o convite da professora Luciana, professora Elza e do professor Érico Maziero para ter essa participação, para fazer essa participação aqui na disciplina de vocês, na disciplina de urbanismo. Tenho um carinho muito grande aí pela Federal. Eu sou são carlense e quando fazia mestrado, há muito tempo atrás, tive a oportunidade também de cursar uma disciplina como ouvinte, né? Uma disciplina letiva nesse programa. Então, para mim é um prazer muito grande aceitar o convite. Me sinto muito feliz de poder participar da disciplina, certo? Então, acho que é bem interessante também esse tipo de parceria, que quem sabe a gente possa ampliar no futuro, né? Infelizmente a gente tem que estar fazendo dessa forma, à distância, com vídeo gravado pelas circunstâncias da crise atual, né? Da pandemia. Mas espero que no futuro isso possa se desdobrar em outras colaborações, né? O nosso programa é um programa da área de planejamento urbano e regional, na CAPES. Não é a mesma área de vocês, mas há várias temáticas sobrepostas. Nós publicamos uma revista, um periódico chamado URBE, né, URBE. Vocês podem acessar pelo www.cielo.br/urbe. É totalmente gratuito e ali vocês vão encontrar vários artigos em temáticas que certamente podem lhes ser úteis, né? Porque são temas que realmente trabalham questões que são comuns aos nossos dois programas, né? Então, inclusive nesse espírito, venho tentar trazer aqui algum tipo de contribuição para falar um pouco sobre uma das minhas linhas de pesquisa, vamos dizer assim, sobre a relação entre espaço, tecnologia, equipamentos de segurança e vigilância, espaço público e privado, etc. Então, isso que eu vou tentar falar aqui um pouco hoje para vocês. Bom, assim como provavelmente alguns de vocês, a minha formação original é de arquiteto urbanista, né? Sou contemporâneo, inclusive, do professor Érico, estudamos na mesma universidade, mas o meu trabalho acadêmico, desde então, desde que me formei, tem se concentrado na compreensão das relações entre espaço e tecnologia, mais especificamente nas chamadas tecnologias da informação e comunicação, as TICs, e mais recentemente, né, como uma possibilidade de entender também essas relações, nas tecnologias de vigilância e securitização. Desde que eu me aproximei desse tipo de temática, desse tipo de tecnologia, de prática, eu me tornei também mais interessado em processos de territorialização, porque eu acho que, como vai ficar mais claro mais adiante, é impossível a gente dissociar essas relações sociotécnicas com a configuração, a modificação, a criação e a apropriação de territórios interurbanos, né? Então, vou falar bastante sobre a constituição de territórios interurbanos. Assim, os temas-chave, para mim, estão sempre ao redor de tópicos e questões envolvendo ciência e tecnologia, vigilância, securitização urbana, espaço ampliado. Eu tenho um livro publicado justamente com esse nome, Espaço Ampliado, Cidade Ampliada, na verdade, mas fala sobre essa ideia de um espaço ampliado por tecnologias, cidades inteligentes, territorialização e assim por diante. Bom, apesar do meu evidente apego à tecnologia, né, assim como vocês tenham uma atração, né, pelos dispositivos tecnológicos, mas o meu interesse realmente não é a tecnologia, mas é o espaço. O espaço, suas formas de organização e manifestação. O meu objetivo nunca foi descrever a tecnologia por si, né, a tecnologia em si,
Muito pelo contrário, eu busco fugir de armadilhas do determinismo tecnológico e fugir de uma postura positivista e prescritiva, que é muito comum a colegas da área de planejamento urbano, de arquitetura e de urbanismo. Eu estou muito mais interessado em compreender processos pelos quais certas tecnologias são apropriadas, né, por redes sociotécnicas que definem a nossa vida em sociedade, que afetam a nossa experiência no espaço, né? Então, o que eu vou explorar aqui é parte de alguns dos estudos mais recentes ligados a esses temas que eu mencionei há pouco, e eu tentarei comparar casos tanto na América Latina, principalmente no Brasil, com outros exemplos dos Estados Unidos e da Europa. Em linhas gerais, portanto, eu pretendo terminar essa apresentação problematizando a existência de porções demarcadas no espaço, que estou chamando de território, e as relações que estão presentes na sua Constituição a partir de arranjos sociotécnicos específicos dos nossos tempos, né, caracterizados, no meu caso aqui especificamente, pelo uso de tecnologias de vigilância e securitização, né? É por aí mais ou menos que eu pretendo caminhar. Bom, parte do que eu vou argumentar aqui considera a coexistência de diferentes associações entre tecnologias e práticas de vigilância e securitização e as maneiras pelas quais o espaço é produzido, transformado e organizado, influenciado por essas relações, influenciado por essa existência, né, coexistência com os arranjos sociotécnicos, né? Então, do lado inteligente ou smart dessas associações, existem diversas possibilidades narrativas e discursos que reificam e fetichizam as tecnologias inteligentes de vigilância e de gestão como se fossem soluções para qualquer problema e para todos os aspectos da vida urbana contemporânea, né? Então, depositando na eficiência de processos a marca da cidade neoliberal inteligente, né? Então, muito do que se fala sobre cidade inteligente é isso, né? Uma crença, uma fantasia de que as tecnologias, principalmente as tecnologias mais recentes, digitais, são capazes de resolver qualquer problema urbano da contemporaneidade. Segundo dois autores que eu gosto muito, depois eu posso deixar a referência, na verdade, já deixei a referência com os professores. Então, os autores Andrés Luque Ayala e Simon Marvin, segundo esses autores, a eficiência, conexão sem interrupções e o sonho do controle total tornam-se condições fundamentais para a existência de um suposto urbanismo inteligente, que é o termo que eles utilizam para falar de tecnologias inteligentes, cidades e urbanização, né? Que está presente, obviamente, no próprio imaginário de Smart City, de cidade inteligente, como eu estou dizendo. Bom, mas eu vou tentar concentrar essa fala num outro aspecto, num aspecto diferente, né? E boa parte dessa apresentação, portanto, e da minha análise, vai focar no que eu considero que são os temas centrais desse outro lado, desse outro aspecto, são os territórios securitizados, né, diferenças e assimetrias de poder e de gestão e do controle de movimentos e ações no espaço urbano, né? Mais ou menos vou falar um pouco sobre esse arranjo de vários elementos que estão presentes aí na mediação entre espaço e tecnologia. E, claro, levando em consideração diferentes camadas superpostas do território na cidade. Então, vou falar sobre a extensão de limites ou fronteiras incertas, imprecisas, de uma camada territorial intangível, que não é fácil de ser percebida, né? Feita por apropriações que muitas vezes são efêmeras do espaço e com diferentes níveis de interconexão, sistematização e complexidade. Eu vou dar ênfase à hipótese de uma nova camada territorial, que é ao mesmo tempo dispersa, descentralizada
e que normalmente é imposta e não negociada, baseada em duas características principais. Por um lado, então, primeiro, o uso de estratégias de vigilância e securitização por atores privados em espaços públicos ou envolvendo espaços públicos, contribuindo para o aumento de segregação espacial e para a privatização ou financiarização do meio urbano, além de uma nociva sobreposição dos limites e da influência da propriedade privada sobre o domínio público, sobre o que pode ser considerado público. E por um outro lado, um segundo aspecto, tácito ou algumas vezes explícito, consentimento do Estado para garantir e muitas vezes ampliar esse tipo de relação entre privado e público, uso de securitização, vigilância, etc. Então, é assim que eu caracterizo essa apresentação, que está dividida em basicamente três blocos principais. Né? O primeiro, farei uma breve fala sobre a influência do digital, do codificado, do código, do algoritmo, do controlável sobre a vida urbana contemporânea. Depois, é óbvio que não tenho como falar sobre territorializações sem dizer para vocês o que entendo como território. Então, vou utilizar alguns conceitos da geografia para caracterizar o que é o território para o urbanismo. E, finalmente, vou dedicar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de atenção para falar sobre as relações entre securitização, vigilância e territorialização, né? Na formação dessa que eu estou dizendo ser uma nova camada, citando lá os exemplos latino-americanos, europeus e dos Estados Unidos. Então, iniciando a primeira parte, codificação da vida digital e controle. Eu vou iniciar essa parte, né, esse bloco, com uma consideração mais simplificada sobre as tecnologias, mais abrangente sobre as tecnologias, especificamente sobre as TICs, como eu venho chamando, apenas para que a gente possa situar a minha fala no reconhecimento de certos processos e relações sobre os quais eu vou me apoiar, né, lá na frente quando falar de territórios, né. Mas provavelmente muita coisa do que eu vou dizer aqui é de conhecimento amplo de vocês, alguns de vocês até inclusive com alguma formação técnica sobre algum aspecto mais tecnológico que eu vou citar. Então eu vou tentar ser breve e falar de uma maneira bem geral aqui as questões que concernem a tecnologias da informação e comunicação. Bom, é claro que o que eu vou dizer aqui envolve ou envolveria uma discussão filosófica bem profunda, na qual eu não me atrevo a entrar, não tenho condições de levar isso adiante, principalmente numa aula cujo foco é outro, né? Mas acho que é justo afirmar que o ser humano é um ser tecnológico, né? Dá para se dizer que todos os seres vivos têm alguma relação com a tecnologia que passou a fazer parte das sociedades humanas, né? Mas nós temos um diferencial, segundo Lyotard, que é nos reconhecermos como tal, diante ou dentro ou como parte de um sistema tecnológico e por vezes biotecnológico. Isso na mesma proporção, obviamente, que as tecnologias são socialmente construídas, né? A tecnologia não é algo que veio do espaço ou que é simplesmente inventada, né? Então há já um entendimento bem avançado, bem maduro das ciências sociais sobre os processos que levam ao desenvolvimento processos sociais, culturais, políticos, econômicos que levam ao desenvolvimento tecnológico, né? E é nessa ideia, inclusive, que eu uso, nesse âmbito, que eu uso o termo arranjo sociotécnico para chamar a atenção de um desenvolvimento de um determinado aparato tecnológico como parte de uma rede de associações, de elementos humanos e não humanos, interesses de vários tipos, grupos, atores sociais
e grupos de atores sociais diferentes, com diferentes poderes, ou seja, com assimetrias de poder, enfim, uma rede complexa de relações que leva ao desenvolvimento de determinados aparatos tecnológicos. Então, acho que dá para colocar o ser humano historicamente nessa perspectiva em que nós aprendemos a transformar as coisas em objetos, historicamente estou dizendo, também a criar ferramentas a partir dos objetos, nós desenvolvemos técnicas para operar as ferramentas e depois ainda incorporamos as próprias técnicas nas ferramentas, né? Ou melhor, incorporamos as técnicas nas próprias ferramentas, desenvolvendo tecnologia, né? Então eu não preciso mais saber operar uma ferramenta de caça, como da imagem que vocês estão observando, que antes de ser uma ferramenta de caça era um osso, um fêmur de uma capivara, passa a ser então utilizado como uma ferramenta de caça, que tem uma técnica específica para ser utilizada, uma força determinada, um ângulo de utilização. Essa técnica passa a ser então incorporada em ferramentas mais avançadas, em que eu não preciso mais operá-la dessa forma, né? Eu posso apertar um botão e a máquina sabe, a máquina opera, né? Ela tem condições de conduzir a ação específica, né? Bom, nós inclusive aprendemos historicamente a manipular outros seres vivos, né? Para introduzi-los nos nossos próprios corpos, com o objetivo de ampliar nossas chances de sobrevivência no que nós chamamos de vacina, principalmente muito comentada nos dias de hoje, né? Nós estamos aí numa luta, numa corrida contra o tempo para manipular este ser, que no caso não é um ser vivo, diferente de uma bactéria, este objeto chamado vírus, para que ao reintroduzi-lo em nosso corpo, nós sejamos capazes de produzir os anticorpos e criar resistência à doença, né? Isso é uma tecnologia, sem dúvida nenhuma. Bom, mas eu queria colocar assim um ponto de inflexão nessa história do ser humano e da tecnologia, da sociedade da tecnologia, que é justamente quando a gente aprende ou passa a codificar coisas pela combinação de números, né? As tecnologias digitais, então, parecem, a partir desse ponto, ter influenciado dramaticamente a maneira como nós interagimos entre nós mesmos, com o meio em que nos envolve, inclusive o meio construído, e com as próprias tecnologias, inclusive entre as próprias tecnologias, no que a gente sabe chamado ou é conhecido como Internet of Things, né, a Internet das Coisas, que é justamente essa comunicação por meio de algoritmos entre diversos tipos de ferramentas, aparelhos e tecnologias, e para desencadear certas ações pré-programadas, mas sem que nós precisemos estar a todo momento ali operando passos dessas comunicações e tal. Então tudo isso é feito a partir de códigos, tudo isso é feito a partir de uma tradução de determinadas ações, agências e atividades em códigos que são interpretados, não é, por algoritmos e que também levam as máquinas a executar determinadas funções. E nós também somos então transformados em representações de uma possibilidade de ser, não é, em números, em códigos e dados, e que estão inseridos em sistemas supostamente interconectados, de maneira que acho que não é um exagero dizer que as TICs compõem o conjunto mais invasivo de tecnologia já criado, já desenvolvido pela humanidade. Tudo tende a ter um microchip, tudo tende a ter uma capacidade computacional e comunicacional, né? Então isso é um fator determinante para diferenciar os tempos atuais em termos tecnológicos
de toda a história da humanidade, quando eu digo tempos atuais, aí nas últimas 5, 6, 7 décadas, talvez a partir da Revolução Industrial, quando esses tipos de aparatos começaram a ser desenvolvidos e de interpretação, inclusive, a partir dos códigos, né? Quando eu falo de que nós também somos transformados em códigos, basta ver a maneira como nós interagimos em diversos tipos de transações e atividades, né? A partir de códigos que nos representam, o CPF, o RG, o código do cartão de crédito, não é? Que está ligado a um sistema com dados a nosso respeito. Então, são informações digitalizadas a partir de um código que de tempos em tempos é renovado. Meu cartão expira, eu recebo um novo. E esse código, ligado a outros sistemas, vai dizer para as instituições e pessoas com as quais eu estou tendo algum tipo de interação ou transação, se eu sou confiável em termos de pagar as minhas contas, em termos de e posso receber crédito por isso e, portanto, posso operar, executar aquela operação, aquela ação de compra, no caso, né? Mas isso também acontece com outros códigos, como eu disse, CPF, RG, código eleitoral e assim por diante, né? Isso tem ficado cada vez mais comum em aplicativos, smartphones, essas coisas todas que nos dão acesso a determinados espaços, nos dão acesso a determinadas operações e ações e assim por diante. Então, no que foi chamado por Mark Weiser, que é um antigo diretor da Xerox, daquela empresa de fotocópias mesmo, né, diretor de tecnologia, o que foi chamado de Ubicomp, ou Ubiquitous Computing, ou computação ubíqua no sentido de estar onipresente, nós mesmos nos tornamos uma combinação de números e códigos, como eu tenho falado, e nossa identidade, o que fazemos com ela, torna-se então absolutamente dependente dessas combinações numéricas, dependente dessas interações, desses diversos sistemas, das diversas redes. Então, como a gente sabe hoje, praticamente, o que eu estava dizendo agora há pouco, é impossível a gente se esconder desses códigos ou projetar uma sombra nesses códigos. Ninguém consegue viver afastado desse tipo de relação humana e entre máquinas, num ambiente de total codificação, já que quase todas as atividades e transações que sustentam o nosso modo de vida e muito, em parte, níveis de conforto que nós temos na sociedade contemporânea, níveis de exploração que nós temos na sociedade contemporânea, que são sustentados dessa maneira e são mediadas por essa desmaterialização de pessoas, ações, agenciamento, objetos e relações em informações que são associadas a sistemas e redes específicas, como eu estou tentando descrever aqui. Não é? E como vários estudos já foram capazes de descrever, né? E aqui eu cito um livro chamado Identifying Citizens, Identificando Cidadãos, de um sociólogo britânico chamado David Lyon. Como ele mesmo aponta, identificação e identidade, que são coisas diferentes, que podem ou não estar associadas, tornam-se conceitos fundamentais na maneira com que nós nos relacionamos entre nós e para definir quem somos para nós mesmos e para os sistemas tecnológicos que fazem essa intermediação entre nossos corpos, nossas mentes e o espaço e o acesso e as ações do dia a dia, né? As transações das quais dependemos. Existem também maneiras, eu estava falando de algo que está relacionado a vários tipos de ações cotidianas, mas existem também maneiras de se compreender o espaço a partir deste ecossistema de números, códigos e algoritmos. Dana Kampf, uma geógrafa americana, utiliza a ideia de computação ubíqua do Mark Weiser para definir ou explicar algumas manifestações espaciais, que ela vai chamar de cyborg, um jogo de palavras aí entre burg, de burgo, relacionado à ideia de cidade, e de cyborg, né?
e ela contrapõe esse conceito à ideia de ciberespaço. Ciberespaço, a gente levar em consideração que é aquilo que a gente tenta simular nossas vidas em ambientes computacionais, o cyborg seria completamente o oposto disso. E ela vai dizer o seguinte, que se o ciberespaço é um espaço desmaterializado no ambiente computacional, o cyborg é o oposto, ou seja, a computação ou as capacidades computacionais espacialmente incorporadas. Percebam que é uma relação inversa, não é? Ou ela também fala de um ambiente saturado de capacidade computacional. Eu acrescentaria aqui também capacidade comunicacional. Então, um ambiente, ou vários ambientes, saturados aí de capacidades computacionais e comunicacionais, justamente pela potencialidade de vários objetos que nos cercam terem microchips e se comunicarem entre si a partir dos algoritmos e tudo aquilo que eu já vim explicando. Então, óbvio que isso significa possibilidades interessantes para o que a gente chama de espacialidades e, por analogia, urbanidades, né, ampliadas. A gente consegue fazer muita coisa hoje que não conseguia no passado, mas, por outro lado, também pode significar possibilidades ampliadas de controle de fixos e fluxos. Fixos e fluxos, ainda fazendo aí um resgate de uma explicação do Milton Santos para o espaço, que, como ele diria, é formado de fixos e fluxos, não é? E depois o Manuel Castells também vai falar sobre espaços de fluxos. Então, o desenvolvimento de todas essas tecnologias e todos esse tipo de relação que eu venho descrevendo também possibilita um maior controle de fixos e fluxos o surgimento de espaços mais controláveis. É importante dizer controláveis, não controlados. O que tem implicação direta, obviamente, na redefinição de fronteiras, de limites territoriais e que passam, obviamente, a ser mais flexíveis e líquidos ao passo em que se sofisticam as estratégias de controle, de acesso e de circulação ao redor do mundo, entre cidades e nas cidades. Provavelmente vocês já conheçam essa foto. O Centro de Operações Rio, ou COR, já foi mais famoso, há uns 5, 6 anos atrás, e também já foi uma das bandeiras do projeto da IBM chamado Smarter Cities. Né? A IBM, em uma parceria com a Prefeitura do Rio, desenvolveu este centro de operações como parte do projeto da própria IBM chamado Smarter Cities, com várias soluções para as cidades. E essa estrutura consiste justamente em uma sala de controles que gerencia diferentes aspectos da rotina da cidade, da rotina diária da cidade. Num tráfego, por exemplo, né, numa parceria com o Waze, ou acompanhamento de condições climáticas, monitoramento de mídias sociais, de deslizamentos de terra e assim por diante. Né? Então, questões cotidianas, acidentes de trânsito cotidianas no funcionamento da cidade. Isso tudo foi feito, né, dá para ver pela foto, muito à moda dos centros de controle famosíssimos da NASA, né, a Agência Espacial Americana, incluindo os uniformes dos funcionários, dá para observar na foto, que foram deliberadamente programados para se parecer com a NASA, né? E aí tem representantes de mais de 40 departamentos da administração pública trabalhando num único ambiente. Esse é o fator mais importante, e de maneira eficiente, respondendo rapidamente às demandas cotidianas da cidade e ao funcionamento da cidade, porque afinal, como diz o slogan, a cidade não pode parar. Né? Então, trata-se assim do estado da arte em termos de centro de controle, de gerenciamento urbano, levando em consideração aquelas tecnologias que eu vinha comentando há pouco, né? Para controlar os fixos e os fluxos urbanos, como vem dizendo. Como se não fosse suficiente ter um centro de controle desta dimensão e importância, o Rio tem 2. Né? Há um outro centro chamado Centro Integrado de Comando e Controle, em que os uniformes da NASA, na verdade, são substituídos por uniformes militares e das forças policiais brasileiras.
Isso não chega a ser mais uma novidade, isso na verdade é um projeto de 12 centros nesse modelo, que foram implantados no Brasil por conta da Copa do Mundo, da FIFA de 2014. Então, as 12 cidades sede da Copa, cada uma tem um centro desses, sendo que a do Rio e de Brasília são mais centrais na coordenação regional e nacional. Mas, diferentemente do COR, os CICCs dedicam-se exclusivamente a questões de segurança. Tem tecnologias avançadíssimas, mas dedicam-se mais às questões de segurança. Em termos de segurança, inclusive, há um protocolo de entendimento entre os dois centros, o COR, que é o Centro de Gestão Urbana, e o CICC, que é o Centro de Gestão da Segurança, no sentido de que, se demandado, o COR tem que disponibilizar informações, imagens de câmera, etc., para o CICC. Então, mais uma vez, ambos os casos trabalhando numa integração, coordenação centralizada na sala de comando, suportada por essa pesada infraestrutura tecnológica e que representa essa nova prática de controle de fixos e fluxos na cidade, né? Isso de cada 10 projetos de cidades inteligentes, smart cities no mundo, provavelmente 8 ou 9 tenham a previsão de ter algum tipo de sala de controle. E, portanto, é isso, né? Os centros de controles aparecem como uma imagem muito forte, muito representativa, simbólica desse modelo mais empresarial, mais corporativo de cidades inteligentes, centralizador e eficiente. Apenas para citar mais um exemplo, logo após o Rio de Janeiro ter lançado seus casos famosos já, um projeto ambicioso no México combinou os dois modelos brasileiros em um só e chamou isso de C4I4. C4, pois, Comando, Controle, Comunicações e Computação, e o I4, Inteligência, Integração, Informação e Investigação. Então, que também está relacionado a um projeto da Cidade do México chamado Ciudad Segura, e que está relacionado a um desejo antigo das autoridades locais de renovar várias partes da cidade, obviamente de gentrificar vários setores pobres da Cidade do México. E eu gostaria então de rapidamente sobrepor a este tipo centralizador, integrado de controle, suportado por essas imensas infraestruturas tecnológicas, um outro tipo de vigilância e controle que também nos é muito familiar, mas que é mais disperso e menos centralizado. Isto é, não se trata apenas de uma questão de poder central do Estado, essa vigilância e tal, o controle, e, na verdade, a combinação de capacidades computacionais, principalmente comunicacionais das TICs, da possibilidade de sistemas e aparelhos trocando informações entre si, internet das coisas, como eu já disse, e a todo momento, né, ininterruptamente, e da naturalização do uso de mídias sociais, por exemplo, ou que o David Lyon, que eu citei há pouco, chama de cultura da vigilância, que na verdade é um conceito que representaria muito dos nossos modos de vida contemporâneo, uma cultura de vigilância. Então, isso tudo transformaria qualquer um de nós, todos nós, na verdade, em sistemas móveis de vigilância, né? Nós, a partir dos usos de smartphones, por exemplo, estamos a todo momento vigiando e controlando outras coisas e outras pessoas, né? Então, estou falando aqui de um conceito nos estudos de vigilância chamado de Little Brothers, como uma das características do que o Zygmunt Bauman vai chamar de estágio pós-panóptico na história da modernidade. Acho que não vem ao caso explicar o panóptico e o pós-panóptico, mas depois, se vocês quiserem, vocês pesquisam, porque é bem interessante. Mas eu perderia muito tempo aqui explicando a ideia. Mas um exemplo disso, os ataques na maratona, os atentados na maratona de Boston de 2013, onde os irmãos Tsarnaev implantaram bombas no meio do público da maratona, muitas pessoas morreram, se feriram, mas para chegar aos irmãos Tsarnaev, a polícia se utilizou dessa estratégia de pedir vídeos, informações, imagens
ao público, né? Então, não foram as câmeras da polícia ou da prefeitura que detectaram os autores do atentado, mas esse tipo de vigilância dispersa, imagens e vídeos de outras pessoas, juntando tudo isso, a polícia conseguiu chegar aos irmãos Tsarnaev. Daí tem um documentário que costumava estar no Netflix, eu não sei se ainda está, chamado The Thread, Thread, né, a linha, que explica o papel central dos chamados Little Brothers, nesse caso específico, inclusive também como essas informações levaram à suspeita de uma outra pessoa inocente, né? Então, esse tipo de vigilância pode servir para várias coisas, é bem ambíguo, né? Então, essa capacidade de monitoramento e controle remoto, integrado em alguns aspectos, fragmentado, disperso em outros, é a mais recente forma de securitização de espaços e lugares, né? Então, o que eu estava falando até há pouco tempo, sim, óbvio que tem tecnologias novas, mas a maneira de se fazer o controle não é lá tão novo. Mas agora a gente está falando de algo que é completamente novo, essa parte mais dispersa da vigilância e do controle, que inclusive tem sido utilizado na securitização de espaços e lugares, e o que é fundamental para a compreensão das interações territoriais que eu vou explicar mais adiante. E aqui agora então a gente chega no segundo grande bloco. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu entendo sobre território, o que é o conceito de território no âmbito de todas essas outras relações que eu estou explicando aqui. O que é território, né? Eu tenho consciência do quão controverso é esse conceito, especialmente se misturo diferentes tradições da geografia, né? Mas tenho as minhas escolhas e minha explicação sobre território tem como referência os trabalhos de autores como Henri Lefebvre, Milton Santos, Doreen Massey e Claude Refestin, por exemplo, né? Para esses autores, colocar de maneira simples, o espaço é produzido a partir da articulação de sistemas de objetos e sistemas de ações, ou como eu venho citando, fixos e fluxos, segundo o que o Milton Santos coloca, né? E o território seria então uma porção compartilhada do espaço. É como se fosse um recorte. Trata-se, portanto, de superar a visão de que considera o território como um simples palco da ação social, né? E passar então a entender o conceito como um processo de construção social. Assim como eu falei lá no início, entendendo a tecnologia como parte de um processo de construção social, é a mesma coisa o conceito do espaço também faz parte dessa ideia, né? Em Rethinking Territory, repensando o território, o Joe Painter, geógrafo britânico, aponta o território como uma das condições para o exercício do poder. O território é uma das bases do exercício de poder. Em termos espaciais, então, a gente pode dizer que o território moderno é definido por uma porção do espaço, um recorte, como eu coloquei, onde coexistem diversos grupos sociais que compartilham regras, aceitam a existência de instituições e reconhecem o interno e o externo, que normalmente é delimitado por fronteiras e que normalmente também são negociadas. A legitimidade de um território, portanto, se dá a partir do reconhecimento de suas regras, instituições e limites por grupos sociais de outro território, né? Nem sempre pacificamente, né? Esse reconhecimento e as definições dessas fronteiras, por vezes, são impostas pela força. E essa é uma parte crucial da definição do conceito para que a gente possa compreender a ideia de camadas territoriais que eu vou falar mais adiante. Então, é justamente nesse aspecto que tudo fica complicado, né? Essa negociação das fronteiras, o reconhecimento do que é dentro, do que é fora, de quem é interno, quem é externo, quando a gente trata de território, né? Assim, e quão incertas as diferenças entre o dentro e fora podem ser. Essa imagem ilustra muito bem o que eu estou dizendo, né? Essa cena complexa territorialmente,
evidencia a via conhecida como Apartheid Road, pois, apesar de cortar o que deveria ser parte do território palestino na Cisjordânia, apenas israelenses, nessa via, né, essa rodovia, apenas israelenses podem acessar a estrutura, né? Apenas israelenses podem acessar essa estrutura de transporte que corta a Palestina. Então tem aí uma sobreposição, inclusive em termos de aspectos territoriais, né? Estruturas de transporte, infraestruturas e o que é definido como Estado-nação, enfim, propriedades de um Estado. Contextos, escalas e sobreposições interessam na definição do território, né? Então, eu estava falando da Palestina, mas eu poderia falar do País Basco, eu poderia falar da Catalunha, eu poderia falar de outras escalas de território, eu poderia falar de territórios intraurbanos, territórios controlados por grupos armados, civis armados, por exemplo, e assim por diante. Andrea Brighenti, num belíssimo ensaio chamado On Territoriology, Towards the General Science of Territory, né? Ou seja, sobre territoriologia, ou algo assim, na direção de uma ciência geral do território, ele sugere que uma consideração mais atenta sobre reconfigurações territoriais contemporâneas leva, inevitavelmente, ao reconhecimento de que, em todo o meio social, territórios existem na multiplicidade de diferentes escalas e graus de visibilidade em um estado de constante proliferação e transformação. Então, nessa sua citação, também é possível perceber que dá para falar de território em diversos níveis de complexidade, de sobreposição e de contextos. E é, obviamente, o caso de bairros vulneráveis ou de favelas no Brasil e na América Latina, por exemplo. São territórios internos a outros territórios, onde leis são estabelecidas, regras são estabelecidas internamente à comunidade, em muitos casos, onde o serviço público ou mesmo as forças de segurança do Estado não são oferecidas, né? Ou não ousam entrar, ou quando entram à força, né? Em operações policiais completamente desastrosas, né? Então, são diferentes territórios compartilhando a mesma porção do espaço. Oficialmente, né, oficial ou legalmente constituído, a porção do espaço do município em que a favela está localizada, e outros subvertendo regras oficiais para a sobrevivência de uma coletividade que é excluída e como resultado da ausência do Estado, né? A gente acompanhou as notícias há pouco tempo em que, não me lembro exatamente em que favela do Rio de Janeiro, o comando do tráfico estava estabelecendo horários, toque de recolher, justamente para evitar aglomerações. Então, enquanto o governo federal diz que o isolamento social não é eficiente, enfim, dá para se ter uma ideia de como é que funciona essa sobreposição de poder em determinados territórios, que, como eu disse, dependem de escalas e contextos. Então, a linguagem do território, nesses casos, fica ainda mais explícita quando o discurso e as estratégias, por exemplo, do antigo programa Unidade da Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro, era pautado pelo termo reconquista do território, né, ou pela ocupação das favelas, numa clara tentativa de fundir esses diferentes territórios, né, o oficial e o legal e o ilegal, enfim. Então, mesmo na linguagem do programa, isso também estava muito claro. Em resumo, o conceito de território assume, então, que há uma intenção de controlar certas porções de espaço. É importante, se a gente estivesse falando aqui dos conceitos
espaciais e fosse diferenciar território de lugar, então essa é uma diferença muito importante entre esses dois conceitos. Ou seja, a intencionalidade em se controlar uma parcela do espaço, né, que são delimitadas por fronteiras físicas ou imaginárias. Pode ser um muro, pode ser uma cerca, pode ser uma linha imaginária política no meio de um rio que define, que separa dois estados-nação, por exemplo, né, sobre as quais, porções do espaço sobre as quais valores culturais específicos são negociados ou impostos. Como eu disse, nem sempre essas negociações se dão em contextos pacíficos. Como fenômeno, o território possui uma infinidade de possibilidades, eu venho aqui explicando algumas, de sobreposições e manifestações. Agora, como conceito, sugiro que é possível pensar, né, didaticamente em 3 diferentes camadas de materialização territoriais, que podem se sobrepor ao mesmo tempo, em que são complementares umas às outras, né? Então, eu vou falar um pouco exatamente sobre essa diferenciação de camadas, retomando todos os outros, todas essas considerações sobre o território. A primeira camada territorial, com regras comuns e limites espaciais claros e definidos, ela se concretiza a partir de um acordo social negociado, em geral aceito, pelo que me refiro aos elementos geográficos, a elementos arquitetônicos, físicos e a constituição legal da cidade, ou de estados-nação, por limites e fronteiras. Então, é um acordo social, nem sempre aceito por consenso, como eu já disse, em alguns casos que pode ser imposto pela força física, não é? Então, existe um aparato institucional e legal que é constituído com a finalidade de garantir a integridade destes limites territoriais e os comportamentos sob o controle nos domínios desses limites, não é? Então, existe um complexo arranjo de instituições, de aparatos legais, físicos, tecnológicos, etc., que garantem a integridade destes territórios, dessa primeira camada. Nessa camada, então, se acomodam os casos mais conhecidos e clássicos de divisões territoriais, como o Estado-nação, como eu já disse, e os limites estaduais, municipais, etc., né? As possibilidades de controle, então vamos passar por um outro nível de análise, né? Então, as possibilidades de controle oferecidas pelas TICs e as tecnologias inteligentes criam o que eu estou chamando aqui de segunda camada territorial, que é digitalmente constituída, baseada na apreensão, codificação e gestão de dados e informações. Então, no âmbito dessa segunda camada territorial, informação, fluxo de pessoas e veículos, troca de dados entre máquinas e sistemas inteligentes, etc., são codificadas e comparadas com padrões e comportamentos padrões de comportamento e resultados esperados, né, previstos, para produzir métodos de classificação social, espacial e, consequentemente, controle de acesso físico e digitais, né? Então, há uma programação a partir do que se é esperado para determinados locais, para determinadas porções do espaço, com todo esse aparato tecnológico, e algo que se desvia desses padrões, a partir de que há algo que se desvia desses padrões, ações, então, são desencadeadas nesta, né, e na primeira camada, no território concreto, vamos dizer assim. Então, há uma conexão muito próxima entre essas duas camadas, mas essa segunda camada seria, então, a camada onde estão localizadas, vamos dizer assim, todas essas possibilidades de controle a partir dos aparatos tecnológicos digitais. Então, estou mostrando aqui novamente aquela sala de controle, né, o famoso caso o poderoso exemplo do Centro de Controles do Rio, onde o território da cidade do Rio de Janeiro está sob controle do ponto de vista da gestão cotidiana. Então, o chamado urbanismo inteligente pode ser definido como uma estratégia de integração sob coordenação centralizada de todas as áreas e campos relacionados ao desenvolvimento urbano
e há um suposto modo inteligente de gerir todas as informações e dados, aqueles do cotidiano da cidade, como eu já disse anteriormente, que são necessários para garantir um ótimo e eficiente funcionamento das cidades e regiões, né? Então, para que essa complexa associação de objetos, dados, práticas, pessoas e ações seja possível, né, a segunda camada territorial se apresenta então como uma condição, já que, idealmente, ela implica na codificação e na manipulação da maior quantidade possível de dados e de informações e de aspectos da vida urbana contemporânea. É o grande sonho da cidade inteligente, é o grande desejo, a grande fantasia do uso das tecnologias digitais para se controlar a cidade e todos os seus aspectos a partir de aparatos técnicos, né? Então, uma crítica recorrente nesses casos é justamente uma visão que limita a cidade a um dado mercadológico fetichizado, parte de uma agenda positivista que eu coloquei lá no começo, que considera o urbano uma simples coleção de fatos e números e dados que poderia ser eventualmente reorganizado e otimizado a fim de se produzir um organismo mais eficiente, uma cidade mais eficiente. Então, esse é um tipo de crítica muito comum a essa perspectiva de entendimento, que no caso se conecta ao que eu estou colocando aqui como segunda camada territorial. Bom, passamos para um outro nível de análise. Longe do alcance do poder de fiscalização e atuação do Estado, o que várias pesquisas constatam são tecnologias de vigilância e securitização cada vez menores, cada vez mais invisíveis, e sistemas, né, de controle que têm fortalecido a presença de um outro ator como gestor e controlador do meio urbano, em especial em espaços públicos, né? Óbvio que o ator privado também está fortemente presente nas outras camadas, né, e atua como cooperador do sistema de controle de fixos e fluxos, etc. Mas aqui eu vou sofisticar, avançar um pouco ainda mais essa relação entre o que é o privado e o público. Bom, na América Latina, principalmente, uma constelação de pequenas, médias e grandes empresas, todo mundo já deve ter tido contato com isso, empresas de segurança privada, e em muitos casos, alguns indivíduos mesmo, cidadãos residentes, cidadãos comuns, comandam completamente separados do Estado o monitoramento de espaços supostamente, originalmente, considerados públicos e que deveriam estar livres de qualquer tipo de controle privado. Eu estou me referindo a ruas e praças, né, que formam um interstício do tecido urbano entre as propriedades privadas. Então, isso é que eu estou chamando aqui de espaços públicos. Não necessariamente, por exemplo, universidades, museus públicos, etc. Mas eu estou falando do espaço mais livre, um espaço comum. Assim, essa prática de gestão privada dos espaços públicos pode ser entendida como uma terceira camada territorial na construção dos territórios urbanos, e é onde eu vou me concentrar um pouquinho mais detidamente para explicar, inclusive, alguns exemplos e dar um pouquinho mais de detalhes, né? E o que os territórios podem representar, afinal, como eu disse há pouco, o território pode ser considerado como uma das bases ou da expressão do poder nas cidades. Então, entramos agora no bloco 3, o último antes de finalizar, e onde vou falar de securitização, vigilância e territorialização. Todos sabemos, né, quão influente para a arquitetura e planejamento urbano, principalmente nos anos 60, 70, foram os conceitos de Jane Jacobs, Os Olhos da Rua, e de Oscar Newman, de Defensible Space, ou Espaços Defensíveis, ou Defensivos. Mas a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, essas ideias foram renovadas. Essas ideias de defesa, de medo, de segurança, de cuidado com o outro, de previsão
a partir de comportamentos, enfim, tudo isso ganhou, o mundo mudou em 2001 e essas questões realmente foram revalorizadas, né? Então, essas ideias, na verdade, foram renovadas, voltaram a ganhar destaque, como se a arquitetura, no caso da arquitetura do design, como se a arquitetura e o design e como se barreiras físicas pudessem servir como solução definitiva para problemas urbanos e sociais que, na verdade, são multifacetados, né? Então, de novo, né, como a gente viu na questão das tecnologias e das cidades inteligentes, há uma crença, uma fé na solução técnica, o que é comum, é normal ao longo de toda a história da humanidade, né? Então, as ciências sociais, na verdade, é que conseguem colocar um pouco mais de luz aí para que a gente possa entender as diversas complexidades que estão em jogo, né? E, obviamente, que quem se recorda do mundo pré-2001, principalmente em cidades americanas e europeias, vai se lembrar de que a partir desse momento em vários países começaram a colocar blocos de concreto, primeiro de maneira mais rústica ou rápida, em frente de edifícios importantes, né, possíveis alvos, e depois essas coisas foram evoluindo, os muros de concreto evoluíram, se sofisticaram, e agora a gente a gente já está acostumado, na verdade, com uma certa estética da segurança, né? Onde a gente tem barreiras que são esteticamente, do ponto de vista do design, redefinidas, como parte da arquitetura, parte do imobiliário, parte do desenho urbano, parte do mobiliário urbano, de algumas edificações aí que podem ser consideradas icônicas ou alvos em potencial, principalmente no caso da Europa e Estados Unidos, no caso do terrorismo, e em outros países, América Latina, por exemplo, com relação à violência urbana, né? Então, em outras palavras, os blocos de concreto, então, agora aparecem, como a gente pode ver nessa foto, disfarçados, né, como elementos arquitetônicos de design, parte de uma arquitetura defensiva, muito à moda Oscar Niemeyer, contemporânea, redefinida. Essa imagem agora mostra a calçada em frente ao Deutsche Bank, numa região de Londres conhecida como City of London, que durante os anos 80 e 90 recebeu o apelido de Ring of Steel, ou Anel de Aço. Então é uma área que desde essa época tem sido foco de experimentações no campo da securitização e da vigilância, justamente por ser um dos alvos, uma das regiões e áreas de Londres, alvos em potencial dos atentados do grupo irlandês, o IRA, naquela época, né? E obviamente tem sido considerada desde então convenientemente como área de testes para várias experiências nesse sentido, de securitização, de vigilância e tal. Uma das práticas de design utilizadas nessa área é chamado securitizado pelo design, uma tradução bem tosca aqui. O termo em inglês correto é secured by design, né? Então isso é aplicado no planejamento e na arquitetura. Normalmente oficiais da polícia participam, assim como a gente tem normalmente por questões de segurança da edificação, aprovação pelo Corpo de Bombeiros no Brasil aqui das edificações, há também, nesses casos secured by design, no Reino Unido, a necessidade de se aprovar determinados projetos, depende do porte, etc., por um oficial da polícia que é responsável por esse tipo de verificação, né? Se o desenho, se o projeto apresentado, proposto, é realmente seguro do ponto de vista da violência e de atentados, etc., né? Então, normalmente nesses casos se utilizam mobiliários urbanos e elementos arquitetônicos, como no caso dessa imagem, essas floreiras gigantes e os postes metálicos
que são, na verdade, em frente ao Deutsche Bank, a primeira linha de barreira e de defesa contra atentados utilizando carros-bomba. Então, não são simples mobiliários estéticos, né? Não são apenas mobiliários urbanos, são elementos de defesa. E é necessário dizer que essa área também, como muitas outras da cidade de Londres, foi concebida nessa área, né? Como em muitas outras de Londres, foi concebida uma gestão do espaço urbano por empresas privadas, né? Então, que passam a tornar-se responsáveis por todos os aspectos de manutenção do espaço público, inclusive de segurança, limpeza, etc., numa espécie de parceria com o Estado, né? Entre o Estado e o setor privado, né? Então, isso é algo que já acontece na Europa e Estados Unidos, sei lá, há 2 décadas, e começa a ser importado aqui para países latino-americanos. O projeto Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, é um dos grandes exemplos, assim, aqui no Brasil. Operações urbanas consorciadas, né? Que é normalmente onde se pode empregar esse tipo de conceito, onde você tem a delimitação de uma área urbana, normalmente onde se quer promover uma renovação urbana, uma reestruturação urbana, em que é feita uma licitação e as grandes incorporadoras concorrem com grandes projetos, normalmente tendo como autores os grandes escritórios de arquitetura, e não é só a possibilidade e o direito de realizar os projetos, de construir as obras, mas também depois de gerir esse espaço por uma quantidade imensa de tempo, e décadas, e explorar comercialmente o espaço urbano, né? Então, como eu disse, isso já é relativamente antigo e passa a ser copiado na América Latina. Então, esses espaços privatizados ou sob gestão privada têm se tornado cada vez mais comum, né? E é um modelo considerado como solução para cidades mais limpas e mais seguras, em espaços mais sanitizados. Então, é muito comum você andar por cidades como Londres e várias partes da cidade, vários bairros, várias regiões, você encontrar uma arquitetura muito parecida, um tipo de mobiliário muito parecido, com as mesmas soluções em termos de design, os mesmos grupos de loja, né? Sempre uma Starbucks, um Café Costa e assim por diante. Então, normalmente, a Prefeitura de Londres, a área onde está a Prefeitura de Londres, o prédio é privado, a área é mantida de forma privada. Então, isso também tem se tornado cada vez mais comum e está associado à questão da securitização, né? Desde 2014, uma nova forma de controle espacial muito importante tem sido introduzida legalmente no Reino Unido, e os municípios adotando cada vez mais, né? A medida chama-se Ordem de Proteção de Espaços Públicos, ou Public Spaces Protection Order, ou então PSPO, e que foi implementada como se fosse uma extensão de uma outra legislação, de uma legislação anterior, que se aplicava ao comportamento antissocial, né? Mas com uma importante diferença em termos de responsabilização. Enquanto na legislação anterior sobre comportamento antissocial, as autoridades podiam legalmente questionar, multar ou até prender uma pessoa específica, um grupo específico, sob acusação de comportamento antissocial, o PSPO, na verdade, autoriza as prefeituras a usar, ou inclusive a gestão privada, a usar o mesmo princípio direcionado a uma área geograficamente delimitada, né? Então, para essa área, são determinadas atitudes ou atividades não desejáveis, e, portanto, essas atividades, essas atitudes ganham um verniz de criminalização, e qualquer pessoa exercendo essas atividades proibidas podem ser barradas, podem ser multadas, podem ser presas, etc., né? Então, muitas cidades já têm utilizado esse tipo de legislação para limitar a liberdade dos cidadãos em áreas abertas, públicas ou privatizadas. A lista de atividades
que são criminalizados, que ganham esse verniz de criminalidade. Até o momento inclui pessoas dormindo nas ruas, obviamente, adolescentes agrupados em mais de 2 indivíduos sem supervisão de adulto, ou ainda uso de linguagem tola ou abusiva, seja lá o que isso venha a significar. Né? Então, uma diferença fundamental entre as restrições que eu citei em alguns espaços e a do PSPO é que, ao invés de empresas, nesse caso específico, empresas privadas, as limitações passam a poder ser impostas pelo Estado, com a possibilidade de impor, né, esse tipo de controle sobre áreas originalmente públicas, com o risco de termos assim criminalizado uma lista indefinida, vaga e completamente aberta de atividades normalmente exercitada em áreas públicas. Então, há lugares em que é proibido tocar instrumentos musicais na rua, ou como as outras atividades as outras atitudes e atividades que eu já citei aqui, e há sanções para cada uma dessas, né? Então, assim, a gestão de espaços privatizados se utiliza de tecnologias e estratégias para impor uma prescrição de comportamentos considerados anormais, né? Tanto no caso, na verdade, se aplica tanto no caso do PSPO, a gestão de áreas públicas pelo Estado, quanto nas áreas privatizadas, né? Então, tudo que não é considerado normal pode receber passivo de receber algum tipo de sanção ou de proibição. Então, a suspeição e a anomalia, então, se ampliam para abarcar uma infinidade flexível de atividades, posturas e condições de apropriação do espaço público. Então, há até um levantamento interessante na cidade de Londres, feito por uma pesquisadora chamada Anna Minton, sobre os espaços em que é permitido fazer protesto e na capital britânica, e quase não se encontra esse tipo de lugar, porque a maior parte das áreas estão com esse tipo de gestão privatizada, onde uma das atividades proibidas é o protesto, inclusive, como eu disse, na área onde está a Prefeitura de Londres. Você não pode fazer protesto em frente à Prefeitura de Londres. Bom, na América Latina, esse tipo de manifestação, obviamente que se repete com algumas peculiaridades, tipo de manifestação se repete com as suas peculiaridades e diferenças, né? Como eu disse, esses casos de privatização começam a ser importados, e aqui eu acho que a mensagem é muito mais direta, no sentido de não entre sem ser autorizado, né? Nós somos mais diretos na mensagem de você não é bem-vindo, o outro ou o estranho não é bem-vindo. Infelizmente, nós estamos acostumados a esse tipo de agressão físico-material arquitetônica, né, físico-territorial, e esse tipo de imagem não nos causa nenhuma estranheza, né? Nós brasileiros, aqui latino-americanos, nós não temos nenhum tipo de estranhamento, infelizmente, com imagens desse tipo, né? De vários condomínios alinhados, um ao lado do outro. Isso já é comum em várias cidades médias do Brasil, do interior de São Paulo, e também nos países latino-americanos. Então, na verdade, percebe-se uma valorização, né? Além de não nos estranhar, esses tipos de espaços são valorizados, né, excessivamente no mercado imobiliário, né? Então, propriedades internas, algumas empresas de pesquisa mercadológica estimam que em algumas cidades do Brasil, o mesmo tipo de padrão arquitetônico de uma propriedade interna, esses muros, e externos, esses muros, em comparação, tem uma valorização de 30%, né, em valor de mercado. E ela já representa cerca de 25% do mercado médio no Brasil, né, esse tipo de propriedade intramuros, né, de condomínios, etc. Então, muitas pessoas se sentiriam não apenas mais seguras atrás desses muros, mas também incluídas em comunidades que podem pagar por esse tipo de modo de vida, né? E mais do que isso, cada vez mais esse tipo de padrão urbanístico se propaga em diversos tipos de custo, preço, valor e
possibilidade de aquisição, né? Um pesquisador chamado Camilo Buono, da UCL em Londres, ele é peruano, estudou Lima, no Peru, e o que ele diz é o seguinte, que esse é o novo normal, né, para os países latino-americanos. E ele afirma justamente que o resultado é uma área metropolitana constituída por conflitos coletivos e que não é capaz de unir-se por uma identidade compartilhada. Então, a exacerbação da separação, da segregação e do individualismo. Alguns anos, na verdade, há vários anos, né, me surpreendi com um visível aumento do número desse tipo de espaços fortificados em Curitiba, né? Então, eles estavam ficando cada vez maiores e mais agressivos no que diz respeito à proteção, enfim, aos elementos de segurança que faz uso nos perímetros, a moda da imagem que eu acabei de mostrar, né? Então, ou até pior, após vasculhar alguns arquivos públicos de aprovação desses empreendimentos, isso lá em 2004, nós começamos a mapear esses condomínios, essas fortificações muradas, pelo tamanho, né? Tamanho não importa aqui, importava lá na pesquisa e está até diferenciado na imagem que vocês estão vendo, mas o interessante é perceber como o centro da cidade de Curitiba, na verdade, tem sido cercado e isolado pelos mais de 500 empreendimentos desse tipo, àquela época. Isso já faz 16 anos. Né? Então, obviamente, a figura é bem pior hoje. Então, eu comecei a me perguntar, logo depois desse estudo, como essas comunidades muradas, fortificadas, estavam afetando os espaços ao seu redor. Né? Então, nós fizemos algumas outras pesquisas, até o momento que eu percebi que as áreas sem condomínio, fora do condomínio, as casas fora dessas citadelas, né, também estavam adotando fortemente tecnologias e estratégias de vigilância e securitização para além dos próprios perímetros. Né? Então, as mesmas técnicas começaram de securitização começaram a ser empregadas fora do condomínio também. E ali a gente tem um problema maior, porque as áreas comuns são áreas públicas, né? Não são áreas privadas como dentro do condomínio. Então isso estava se tornando uma cena comum, bairros residenciais brasileiros. Eu percebi que a partir de 2009, uma proliferação desse tipo de uso e de equipamentos e tal, e isso começou a se repetir também em várias cidades brasileiras. Nesses casos, os residentes não estão apenas utilizando as tecnologias e as práticas de vigilância e de securitização para proteger ou monitorar suas próprias propriedades privadas, mas estavam também estendendo o monitoramento para o espaço público, que é o mais grave, né? Então, o controle dos espaços públicos de entorno das propriedades privadas. Então, empresas de segurança privada se apropriam da mesma liberdade. Então, é muito comum você ver hoje, inclusive em São Carlos, várias áreas residenciais onde empresas de segurança, de monitoramento, de alarmes, etc., também se apropriam de espaços na calçada, no passeio, públicos, para instalar câmeras e placas como essa que vocês estão vendo aí na imagem. Como se fossem os responsáveis oficiais por esses setores, por essas áreas da cidade, né? Então esse fenômeno chama a atenção, já que há uma clara interferência entre o que está legalmente definido como espaço público e a sua sistemática de securitização por indivíduos, residentes, privados e empresas também privadas. Então, obviamente que no Brasil nós ainda não temos muitos exemplos de privatização oficial das áreas públicas por contratos, salvo algumas exceções. Falei do Porto Maravilha, no Rio ou em São Paulo, parecidos com os exemplos europeus dos Estados Unidos. Ou seja, da forma como eu estou citando, né, os casos nas áreas formalmente definidas como espaços públicos de uso comum. Então, elas estão sendo monitoradas sem qualquer tipo de consentimento formal do Estado. Então, o Estado, na verdade, faz vista grossa, a Prefeitura faz vistas grossas, finge que não vê, finge que não percebe, finge que está tudo bem nesse tipo de monitoramento
como se realmente os responsáveis pelo monitoramento e pela segurança nas vias públicas fossem as empresas de segurança privada e os indivíduos. Então, nesse tipo de situação, eu questiono, por exemplo, que tipo de pressão é imposta ao espaço público pelo domínio do privado ou pelas fronteiras do privado, né? Como é que isso pode ser problematizado e transformado em questão de pesquisa, por exemplo? Então, nessa camada territorial, nós nos deparamos com delimitações espaciais invisíveis, fragmentadas, dispersas, descentralizadas e não negociadas, porque não há uma negociação para que isso ocorra, e, portanto, impostas, como eu disse lá quando eu estava definindo a terceira camada territorial, e baseadas, obviamente, no uso de tecnologias e estratégias de vigilância e securitização de espaços públicos geridas por atores privados e, como eu disse, também com um consentimento tácito do Estado, né, que finge que não vê. Há uma questão fundamental de legitimidade nessas ações que podem ser questionadas a partir das territorialidades criadas, né? Então, e das seguintes indagações. Que tipo de território está sendo construído nas porções do espaço cobertas pelo campo de visão, por exemplo, no caso de câmeras, das câmeras privadas, né? Então, o campo de visão dessas câmeras forma que tipo de território? Quem comanda? Onde estão as fronteiras? Como são negociadas? Né? Ou ainda, que tipo de interferência conceitual esse tipo de território controlado tem imposto a noção de espaço público? Né? Então, essa tensão que se cria, então, entre o espaço público e o tipo de controle sobre o qual ele que passa a ser exercido sobre ele. Né? Nesse caso, o exercício de poder sobre certas porções do espaço público por sistemas de segurança privado acontece, então, de modo ilegítimo, não há nada especificado na lei. A prerrogativa de segurança do espaço público é do Estado. Então, de modo ilegítimo, imposto e desregulado, imposto pelas próprias empresas e os indivíduos e desregulado. E isto é o que diferencia, então, a camada territorial, essa camada territorial, das demais, onde o Estado, em tese, exercita o poder sobre o espaço e de forma legítima, negociada e exclusiva. Num interessante estudo chamado As Funções de Vigilância Pública da Segurança Privada, o título é em inglês, na verdade eu fiz uma tradução, um autor chamado Wakefield chama esse consentimento velado do Estado, o tácito do Estado, a atuação de empresas privadas no espaço público de vigilância como estratégia de responsabilização. Ou seja, o Estado diz que não consegue dar conta de tudo, então já que existe a empresa de segurança privada e que atua sobre uma questão importante, que é a segurança pública, que se responsabilizem essas empresas de modo, como eu disse, velado ou tácito. Né? Então, o recado é mais ou menos esse, né? Mal não estão fazendo do ponto de vista da segurança, então que continuem. Então, é exatamente esse tipo de análise que o Wakefield faz, dá para se aplicar nos exemplos das cidades brasileiras que eu trouxe, né? Mas os casos que o Wakefield se refere originalmente no seu texto são todos em cidades da América do Norte, dos Estados Unidos, onde se observa uma formalização dos acordos, né? E parcerias entre os atores do Estado e o setor privado. Né? Então, o que ele está dizendo é que o Estado assume essa transferência de responsabilidade a partir de contratos. Mas não é o caso que eu acabo de descrever das cidades brasileiras. Ou seja, o que dizer dos casos em que o sistema de segurança privada atua de maneira fragmentada, autônoma, pulverizada no espaço urbano, sem que se tenha clareza sobre os verdadeiros responsáveis por esse tipo de monitoramento e o seu modus operandi, como fazem isso, as imagens são gravadas, são apagadas, são gerenciadas de que maneira, etc., no caso de câmeras. Né? Então, em casos como dessa imagem, que se passa em Araraquara, essa imagem é de Araraquara,
o monitoramento privado ultrapassa exageradamente, né, os limites da propriedade e pode-se facilmente perguntar onde é que estariam, então, as fronteiras ou os limites territoriais de situações como essa. Seriam definidos pelos muros de alvenaria ou pelas áreas de entorno que estão sombreadas pelo raio de visão dessas câmeras? Ou então estariam esses limites completamente dissolvidos quanto à contiguidade espacial, podendo então ser definidos pela abrangência territorial de atuação da eventual empresa de segurança privada que presta serviço para o condomínio, né? Ou seja, responsável pelo sistema. Muitos desses condomínios contratam empresas de segurança e essas empresas de segurança muitas vezes têm a gestão das imagens remota, não é nem no próprio condomínio, né? Então, será que nós estamos falando de uma transferência, diluição e transferência dessas fronteiras? Então, percebam como há uma fluidez e uma incerteza e uma flexibilidade, né, maior de fronteiras e de limites territoriais nesses casos, né? Então, aqui eu passo para as considerações finais. Eu começo o fim desta fala com uma inspiração, na verdade. Ao tentar compreender essas nuances da territorialização interurbana, eu normalmente encontro várias diferentes instalações artísticas que expressam níveis de semelhança, né, no inquérito, na dúvida ou no questionamento sobre os espaços urbanos, né? Então, é muito comum encontrar intervenções artísticas, normalmente no espaço público, que fazem que questionam ou tensionam essas mesmas questões referentes ao uso de tecnologias de vigilância e territorialidade. E eu deixo aqui um exemplo, né? Essa imagem é de um projeto chamado Fiction Atlas, de dois artistas italianos, Giuditta Vendrame e Paolo Patelli, e eles definem a intervenção da seguinte forma: Fiction Atlas é um arquivo crítico em construção, onde leis que regulam comportamentos e encontros em espaços públicos encontrados em diferentes contextos são representadas e coletadas, abordando a questão de legitimidade do espaço público. O projeto, então, objetiva tornar as regulações explícitas por meio de elementos gráficos. Então, ao desenhar na escala 1:1, né, decretando leis sobre a superfície pública, o projeto, então, traz essas prescrições legais e suas limitações para o debate, né? Então, o que eles fazem, na verdade, é um levantamento de todas as limitações e de imposições em espaços públicos e tentam registrar isso de maneira gráfica, né? E dar visibilidade a isso. Vou deixar aqui finalizar, então, realmente com alguns pontos para consideração, né? Eu sei que provavelmente eu trouxe muito mais perguntas do que respostas, mas acho que é importante também a gente começar pesquisas a partir das perguntas, né? Aliás, é assim que se faz. Então, aos olhos da vigilância, da segurança, dos sistemas de controle, tudo se torna transparente, enquanto que nossa rotina diária material, fronteiras tornam-se incertas, como eu disse há pouco, e intangíveis, diluídas, dispersas, né? Mas, ao mesmo tempo, em alguns casos, mais agressivas e seletivas. Então, inúmeros exemplos que passaram aqui, que eu passei aqui na apresentação. Imagens, etc. Então, existe uma sobreposição de limites físicos e de limites digitais que define níveis de controle nos territórios sociopolíticos da cidade, né? Indiferentes, lembram que eu falei que isso pode acontecer em contextos diferenciados, em escalas diferenciadas. Então, acho que parece justo afirmar que espaços cada vez mais controláveis estão determinando como a terra, como o território, é ocupado ou reocupado nas cidades, né? Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que um urbanismo inteligente, ou dito inteligente, alega controle total sobre uma cidade também mais inteligente, formas de territorialização informais, imperceptíveis e impostas
estão silenciosamente ocupando e segregando várias áreas intraurbanas, como esses últimos exemplos que eu mostrei demonstram, né? Então, uma série de arranjos sociotécnicos, apesar de existentes à margem de um suposto, ou paralelamente a um suposto urbanismo inteligente, é então igualmente responsável pela constituição dos territórios urbanos, como eu disse, em diferentes contextos e diferentes escalas. E segundo, características e aspectos tecnológicos e sociais e culturais diferentes, né? E a análise desse fenômeno está na base do entendimento das espacialidades e espacializações da cidade, em que o espaço público torna-se, então, moeda de troca, onde o Estado está pouco presente na cidade neoliberal. Acho que esses são fatores determinantes para se compreender a lógica de reconfiguração do espaço, como eu coloquei lá no início, nos meus primeiros slides. E, finalmente, a definição dos limites físicos e ou digitais é uma característica fundamental dos territórios, né? Então, lembrando das definições de território. E quem define e controla a porosidade dessas fronteiras necessariamente exercita o controle sobre o próprio território. Então, é importante identificar e entender quem é que tem o controle sobre todos esses processos. E obviamente, eu penso que novas formas de territorialização precisam ser melhor compreendidas em tempos de vigilância líquida, citando aqui novamente David Lyon, dessa vez em conjunto com Zygmunt Bauman. Então, é isso. Muito obrigado. Espero que essas colocações e essas reflexões possam ser úteis para a disciplina e para vocês. Me coloco à disposição, então, como eu disse, vocês têm aí meu Twitter, meu e-mail, para perguntas, comentários, etc. Como eu disse, o professor Érico tem acesso muito fácil a mim e aos meus trabalhos. E é isso. Agradeço novamente a oportunidade. Espero que vocês tenham uma boa continuidade da aula. Eu peço um pouco de desculpas por me estender, mas tinha muita coisa para ser dita aqui. Acho que vocês podem decidir como passar o vídeo. E é isso. Fico à disposição. Muito obrigado e até uma próxima.